Irmãos, irmãs, graça e paz. É muito bom estar aqui com os irmãos, né, nessa ocasião. É sempre uma alegria, né? Fico contente quando recebo o convite para estar aqui com os irmãos, né? Porque nós podemos continuar vivendo, né, momentos tão bons, né, que nós vivemos. E pela misericórdia e graça de Deus, né, nós estamos reunidos, e esses momentos bons e agradáveis, sobretudo, são justamente porque Deus está conosco, né? Isso é o importante. O mais importante na vida de cada um de nós, né? A alegria, né, da presença do Senhor é a nossa força, né? Então é isso que nos alegra, que Deus abençoe a vida de cada um, a família de cada um, né? Vamos meditar hoje um texto que é bem conhecido, o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Adivinha que capítulo? 13, capítulo 13. Quem já não ouviu, né? Esse capítulo aqui. Capítulo 13. 1 Coríntios 13. Eu vou estar lendo nessa tradução na linguagem de hoje, né? Porque facilita um pouco mais o entendimento, e ainda mais porque nós conhecemos bastante as outras traduções, né? Já ouvimos várias vezes, né? Na revista e corrigida, na revista atualizada, né? Então vamos lá. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Amém. Irmãos, essa é, como nós dissemos, uma passagem muito conhecida, né? Uma passagem famosa, certamente é uma das mais conhecidas, até mesmo por quem não participa assim da vida da igreja, porque acaba ouvindo isso às vezes em cerimônias de casamento, né? Cerimônias de bodas, né? É mais comum. Hoje já não tem tanto, mas um pouco atrás ouvia em cerimônias de namoro, de noivado, né?
Então ouvia também nessas ocasiões, mas já faz bastante tempo que não se... só para saber, alguém já foi em alguma cerimônia de noivado? Tá vendo? Já ficou raro, né? Eu já participei de cerimônia de noivado e sou tão jovem ainda, você viu só? Vocês que não viram. Mas, irmãos, é muito conhecido, é muito conhecido. É tão conhecido, né, que às vezes a gente até vê mais como uma poesia, né, um cântico que foi elaborado assim, né, realmente é, né, um hino, um cântico, né, mas a gente fica imaginando assim que foi só uma inspiração assim de alguém que subiu no monte, né, e ali houve uma revelação, né, e essa coisa linda sobre o amor foi escrita. Às vezes nós temos essa impressão, e aí inconscientemente até, assim, acaba ficando na nossa mente que esse texto aqui, ele é como que um ideal inatingível, né? É assim como se fosse um alvo que ninguém pode alcançar, mas está colocado ali justamente para quê? Para que a gente vá seguindo, não é? Normalmente a gente pensa assim, você olha assim e fala, puxa vida, que coisa linda esse texto, né? Um ideal, mas quem vai fazer desse jeito, né? Um alvo, mas quem vai alcançar? Mas ele está colocado ali assim para a gente ir meio né? Do jeito que vai, mas está indo naquela direção, né? Então, por isso que eu achei que era interessante a gente, nesta noite, estar abordando esse aspecto. É evidente que esse texto aqui, você lendo, você vê que o amor é uma virtude, né, necessária. Por quê? Porque sem ela não há como as pessoas superarem as desavenças, né? Não há como você construir a paz, né? Nós podemos ver aqui que o amor é uma virtude que, quando ela falta, o que ela acontece? Gera um caos, né? Uma dificuldade tremenda na sociedade, seja na família, seja na igreja, né? Em outros lugares, né? Quando falta o amor, a gente observa assim que as pessoas não se perdoam, né? As pessoas ficam rancorosas, ficam de cara fechada, tal. Então a gente vê isso também. A gente vê que, por outro lado, é uma virtude que você pode o quê? Cultivar também. Por quê? Porque nós devemos sempre ter amor no nosso coração. E essa é a pregação que normalmente nós ouvimos, para quê? Para que as coisas melhorem para nós, para a família, para a igreja, não é isso? Tudo isso está correto. Tudo isso, sem dúvida alguma, está correto. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é justamente o quê? Que tudo isso que está correto, que nós falamos, que nós muitas vezes temos como um ideal inalcançável, né? Um alvo que você não consegue atingir, né? Que está só colocado lá para dar um norte para a gente. O apóstolo Paulo não viu isso quando ele escreveu o texto, não. Ele viu de uma maneira bem diferente, e a gente percebe isso no texto. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto inspirado por Deus, ele escreve porque tem uma situação real sendo vivida naquela igreja, né? Às vezes nós perdemos de vista isso. Existe uma situação real naquela igreja. Aquela igreja precisava dessa pregação. E quando ele fala desse amor, ele não está falando assim, olha, vai do jeito, não, ele está falando assim, pessoal, nós precisamos amar desse jeito aqui. Ah, mas é difícil, é impossível. É difícil e impossível por quê? Será que o Espírito Santo não tem condição de trabalhar na vida do cristão para que ele faça essas coisas? Ou será que nós, cristãos, somos resistentes ao Espírito e por isso acabamos não fazendo aquilo que está aqui, ou fazemos uma parte ou fazemos meia boca, né? Aquilo que está aqui no texto, e aí a gente dá uma desculpa o quê? Não, esse texto aqui é um hino composto ali numa montanha, maravilhoso, para ser um modelo, um exemplo, mas ninguém nunca vai fazer isso, só Jesus. Mas não foi isso que o apóstolo Paulo coloca aqui, não. Se você observar no capítulo 12, ali na segunda parte do último versículo, que é o versículo 31, ele escreve assim: eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos.
Então ele está falando o quê? Que esse capítulo 13 é o caminho que é melhor de todos. Como que você pode imaginar, né, que um ideal inalcançável, um alvo que você não pode atingir é um caminho? Não, ele está falando, o caminho é esse, é o melhor de todos. Por quê? Porque até o capítulo 12, ele já falou de muitas coisas que estavam acontecendo lá, né? Falou de muitas coisas. Tinham divisões lá na igreja, né? Tinha um pessoal que era partidário de Paulo, um era de Apolo, um falava até que era de Cristo, né? Então tinha divisões. Você vai lendo lá, tinha problemas com irmãos, problemas de disciplina, tinha problemas até na comunhão da Santa Ceia. E o capítulo 12, especialmente, ali fala o quê? De problemas no corpo de Cristo, pessoas até que eram presunçosas, até mesmo em relação aos dons que não eram delas, mas eram dados por Deus, né, para o benefício da igreja. Então a pessoa se achava, um achava que era mais importante do que o outro. Por isso que o capítulo 12 tudo fala disso, o capítulo 12, né? Então depois desse contexto, todo mundo tentando fazer as coisas do seu jeito, ele fala assim, mas gente, eu vou mostrar para vocês o caminho que é melhor até mesmo do que os dons, porque no versículo 12 ele fala do capítulo 12, né? Ele fala dos dons, é melhor até do que isso, é um caminho. Então veja como muda de figura, né? Esse texto aqui, meu irmão, não é para eu e você tomarmos assim ali com aquele quadro que você coloca na parede e fica olhando, olha, um dia, né, nós vamos ser assim, só Jesus é assim. Não, é para a gente ser assim, né? O Espírito Santo de Deus tem poder para fazer com que isso aconteça na vida do cristão. Se não acontece, não é por falta do poder dele, não é porque Deus está querendo dar uma mensagem meia boca para você, é porque a gente mesmo está resistente a ela. Porque você percebe que na questão do amor, tem muitas questões aqui, né, que são difíceis de você fazer, né? Nós vamos até voltar a falar nisso, mas esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é assim, quando a gente fala de amor, né, que amor que está aqui, né? A palavra é agape, né, que está aqui, ou ágape, né, como a gente mais conhece, né? Essa palavra que está colocada aqui. E por isso quando a gente fala de amor, por isso quando você fala em casamento, né, se fala amor, às vezes as pessoas não entendem, cada um entende o amor do jeito que ele quer. Está falando do casamento, do noivado, de bodas, é o amor do homem com a mulher, né? O amor que une as pessoas, assim, né? Numa cerimônia de casamento, a gente restringe. Só que o sentido da palavra aqui é muito maior, né? A gente não pode achar que aqui ele está falando só da emoção, né? Por exemplo, o amor-emoção, quer dizer, eu assim, o coração bate forte, né? A mão fica gelada, né? Isso é amor, né? Não é esse sentido restrito que ele está falando, né? Também às vezes a gente pensa assim, é um sentimento, né? Algo romântico, né? Algo platônico, né? A gente também pode pensar alguma coisa assim, e as pessoas pensam muitas vezes quando ouvem a palavra amor. Outros pensam o quê? Que é aquela questão do impulso, né? A paixão, não é isso? Muitas vezes as pessoas pensam isso, olha, ele matou por amor, né? Não é? Tem gente que fala, você pode até achar, mas é um absurdo, quem ama não mata, não é isso que a gente fala? Mas veja que é usado o amor tanto de um lado como do outro, né? Um fala que matou por amor e outro fala, quem ama não mata, né? Então você acaba também restringindo. E outros, para a gente falar hoje mais no tempo atual, muitas vezes você fala amor e pensa no ato sexual, não é? Vamos fazer amor, né? Ou vai fazer amor, não é isso? Restringindo. Então você veja, a gente lê o texto e cada um às vezes, se não compreende isso, ele entende as coisas nesse âmbito. Só que o Paulo está falando de uma coisa muito maior do que isso, né? Eu tenho vários textos aqui, mas eu vou lendo para os irmãos, só para a gente relembrar, né? Acho que é bom a gente recordar alguns textos, eles são conhecidos. Olha só, um texto. Como é precioso o teu amor, né? Uma palavra ali a Deus, né? Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Veja só, outro texto.
O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Olha só, o amor do Senhor Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Mais um, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mais um, eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Outro texto: o meu mandamento é este. Palavras do Senhor, né? Amem uns aos outros como eu amo vocês. Mais um: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. Mais um: mas a misericórdia de Deus é muito grande. O seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Mais um: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Mais um: e acima de tudo, tem o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Um outro texto: veja como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Mais um: sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Mais um: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus, conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Mais um: e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Mais um: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Mais um: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz: eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E um último:
e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Percebeu? Meu irmão, quando a gente lê esses textos, eu selecionei alguns aqui, né? Tenho certeza que os irmãos conhecem, a maioria desses textos. É desse amor aqui que Paulo está falando. Percebeu? Então, esse amor ágape, evidentemente, é muito mais, infinitamente mais do que emoção, afetividade, impulso, paixão ou ato sexual. Todas essas coisas são manifestações do ser humano, mas jamais nós podemos reduzir, o amor de Deus a essas categorias. Pelo contrário, essas manifestações e qualquer manifestação do ser humano, ela deve estar alicerçada onde? No amor de Deus. Aí as coisas fazem sentido, aí elas ficam equilibradas, Aí tudo faz sentido, mas o amor, ele é desse amor que Paulo está falando. Então, quando você olhar o 1 Coríntios 13, você se lembre, é desse amor aqui. Como nós dissemos, Paulo está falando desse amor para uma comunidade que tinha o quê? Problemas sérios, os quais eu já citei para os irmãos. Então, ele está falando assim: meus irmãos, nós temos esse problema, eu fiquei sabendo que em Corinto está tendo esse problema, e o melhor caminho para vocês, e por consequência, para nós todos aqui, que estamos relendo essa mensagem, é o quê? É o caminho do amor. Essas coisas só vão ter jeito na hora que vocês pegarem, lerem esse texto e começarem o quê? A praticarem o que está escrito aqui. Meu irmão, minha irmã, vamos destacar aqui mais 3 pontos, Eu podia parar aqui já, só lendo esse texto do amor, porque cada um já teve a oportunidade de fazer uma autoavaliação diante dele, Ainda mais depois que nós já comentamos, que esses textos não representam ideais inatingíveis, não representam modelos que ninguém pode alcançar, não é aquele quadro para colocar na parede e você ficar olhando lá e falando: puxa vida, lá no céu eu vou alcançar isso. Não, é para ser colocado em prática agora. Por quê? Porque o Espírito Santo habita agora em nós. Ele não vai habitar quando você for para o céu, nem quando eu for para o céu ali, ou na nova terra, no novo céu e na nova terra. Não, ele está presente. Está falando, não está escrito que nós somos santuários do Espírito Santo? Meu irmão, Espírito Santo é Espírito de quem? De Deus. Ainda mais nós que somos reformados, nós falamos o quê? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são o quê? Deus. Não é isso? É a Trindade, não é a doutrina? Mas enfim, de qualquer maneira, até saindo da parte doutrinária, nós entendemos o quê? Que o Espírito de Deus é quem? É de Deus. E é o Espírito de Deus que habita no coração de quem? De quem recebe a Jesus como seu Salvador. Então, o Espírito de Deus não é uma fumacinha de Deus. Ele não é ali, umas gotinhas que Deus assim dá uma espirradinha nas pessoas. A Bíblia fala até para a gente não ter cuidado para não ficar vazio, mas para se encher do Espírito. Então essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Se esse texto às vezes nós lemos e parece distante de nós, o problema não está no texto e não está em Deus, mas está em nós. Porque muitas vezes, nós, embora a gente receba Jesus como Salvador, confesse a Jesus, de certa forma nós queremos reservar uma parte, como se fosse uma reserva pessoal nossa, e ali parece que o Espírito não pode entrar. E na verdade nós acabamos o quê? Nos esvaziando e acabamos racionalizando as coisas, justificando as coisas, querendo arrumar desculpas para as coisas. Meu irmão,
Esse texto foi escrito para pessoas como nós, para cristãos, para uma igreja como a nossa. E ele foi escrito, com o objetivo que as pessoas lessem e se dobrassem diante do Senhor, se arrependessem do que estavam fazendo e seguissem esse caminho que é melhor do que todos. Então esse é o ponto importante. E aqui a gente percebe alguns detalhes importantes. Primeiro, que o amor, ele é maior do que as nossas diferenças. É o que a gente aprende aqui, As pessoas são diferentes. As pessoas às vezes têm uma afinidade maior com uma ou com a outra, As pessoas não têm o mesmo dom. Deus dá aquele dom para outro, um outro dom, Todos são importantes para o corpo, mas só o amor faz a gente compreender isso. Só o amor faz compreender. Eu até lembrei daquele texto, do livro do Pequeno Príncipe, que fala que as pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. E muitas vezes nós, ao invés de fazermos uso desse amor que não é coisa nossa, é uma dádiva de Deus, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, Nós fazemos uso desse amor não para construir pontes, mas para construir muros. E é isso que ele está falando aqui. Vocês confessam a Jesus, vocês falam do amor de Deus, vocês falam que são amados por Jesus, que são filhos, mas vocês não conseguem ter comunhão verdadeira. Vocês não conseguem amar uns aos outros. Percebe? Então, o primeiro ponto é esse aqui. Por isso que ele escreve aqui, essa primeira passagem. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra, até no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor eu não seria nada. Poderia dar tudo que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não ia adiantar nada. Veja só, meu irmão, você entendeu o que está sendo dito aqui? Você, meu irmão, se o nosso ministério pode parecer o mais simples para as pessoas, se você tem amor, você está com tudo que é preciso. Agora, se você ali até tem uma capacidade, eu me lembro até da parábola dos talentos, que são distribuídos os talentos e as pessoas vão negociar, uns não negociam, outros ganham pouco, um ganha mais, não é isso? Lembra da parábola? É a mesma coisa. E aquele que não negocia, ele perde até o que ele tem, não é isso? E muitas vezes é assim. Nós estamos na igreja, a gente tem aquela capacidade, mas a gente não consegue trabalhar esses dons com amor. E é o que acontece, muitas vezes as pessoas vão perdendo as suas capacidades, vão encostando as suas capacidades, vão deixando de trabalhar, de fazer uso daquilo que é um dom espiritual. E eu me lembro que o Cláudio citou agora há pouco aqui, ele falou do fruto do Espírito, ele falou da alegria, E qual que era o primeiro? O amor. É o primeiro gomo do fruto do Espírito. Então está escrito ali, isso é de Deus, é fruto do Espírito. Não adianta você falar, não, eu vou amar porque eu sei amar, vou aprender a amar. Não, é fruto do Espírito, só tem que liberar o seu coração. E eu também, Porque quem está fazendo isso é Deus, é fruto do Espírito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero lembrar para os irmãos é que é justamente relacionado com isso, que o amor é sempre atitude. Só que essa atitude não é fruto do esforço humano, mas é o quê? É uma obra de Deus na vida da gente. Percebe? Veja só, eu até peguei essa tradução, confesso que por causa disso. A maioria das traduções, não estou defendendo essa tradução, estou dizendo que nesse caso, tá, queridos? Eu posso utilizar melhor na mensagem. A maioria dos textos mais tradicionais, eles falam assim, o amor é, não é? Ou o amor não é. Pode ver, é mais ou menos assim. Mas, meu irmão, existe amor sem quem pratica o amor?
É o que eu falo, às vezes a gente tem o ideal de amor, ele nunca está dissociado de quem o exercita. Deus é amor, por quê? Porque Ele é amor e Ele ama. Então essa tradução ela fez assim, ó, nesse texto, achei interessante, ela coloca assim, ó: quem ama é paciente e bondoso. O amor é paciente e bondoso, mas quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Quem ama não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Viu como muda? É quem ama, é eu e você. Se eu amo, se você ama de verdade, do jeito de Deus, com o amor de Deus, é assim que acontece. Se não está acontecendo assim, o problema está com a gente. E nós temos que assumir isso, entender isso e pedir que Deus nos ajude para que a gente se liberte dessas travas que muitas vezes estão impedindo que esse amor de Deus, tremendo, maravilhoso, que nós lemos aqui alguns textos sobre ele se manifeste como uma realidade na vida de cada um de nós, na igreja, na família, na casa, no trabalho, onde quer que seja, né? Nós somos templo, santuário do Espírito Santo, e o primeiro gomo do fruto do Espírito é o amor. Percebeu? Isso passa por cima de tudo, passa até por cima de filantropia, passa até por cima de empatia, embora sejam coisas boas, né? Mas o amor é de Deus, ele não é obra do esforço humano, né? Eu posso me esforçar humanamente e fazer uma coisa boa, uma obra boa, né? Ajudar as pessoas. Não tem obras de filantropia, muitas vezes não são promovidas por cristãos. Mas o que chama atenção, e acho que até uma vergonha, muitas vezes é essas pessoas que não conhecem a Cristo fazerem isso, e nós, que conhecemos, que entregamos a nossa vida para o Senhor, não fazermos. É vergonhoso para a gente. Você vê uma pessoa que não conhece a Cristo, de repente, conseguir se entender, perdoar, desculpar, ou mesmo ajudar um necessitado, né? Fazer uma obra filantrópica, e nós como cristãos, que somos ali templo do Espírito Santo, e quem faz a obra não somos nem nós, é o Espírito Santo de Deus que faz em nós, a gente não conseguir fazer. É isso que Paulo está falando para aquelas pessoas, percebe? E por último, meu irmão, que eu quero destacar aqui, é algo que é uma coisa que a gente lê e passa desapercebido. O tempo que nós vivemos é imperfeito, né? Nem todo mundo está no mesmo nível de maturidade. O texto deixa claro isso aqui, né? Ele fala aqui, quando os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos, está escrito aqui. Versículo 9, olha o 10, mas quando vier o que é perfeito, está se referindo a quem? Ao Senhor, né? A vinda do Senhor. Então o que é imperfeito vai desaparecer. Aí ele fala, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança, agora sou adulto, parei de agir como criança. Muitas vezes nós estamos na igreja e nós continuamos agindo como crianças, imaturos, né? Aí ele diz assim, ó, o que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois eu vou conhecer perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. E ele fala que hoje existem 3 coisas, fé, esperança e amor. A maior delas é o amor. Você percebeu que no meio de toda essa imperfeição, de todas essas coisas que vão passar, meu irmão, minha irmã, nós já estamos vivendo o amor, e o amor é eterno. Se você pensa no céu, se você pensa ali na Nova Jerusalém, se você pensa no novo céu, na nova terra, ali tem amor, e você está tendo a oportunidade já nesta vida, nesta terra, de vivenciar plenamente esse amor. Percebeu?
Cada vez, cada ato de amor que nós conseguimos realizar, mesmo em meio a todas as dificuldades que nós temos, nós estamos experimentando aquilo que é eterno, aquilo que é o principal traço do céu, tanto que a Bíblia fala, Deus é amor. Legal, não é? Fala a verdade. É bem legal. Por isso, meu irmão, essa mensagem é para mim e para você também. Eu falo isso não é da boca para fora, para mim também. Eu tenho as mesmas lutas e dificuldades que todos têm, mas nós não podemos nos acomodar e ficar arrumando justificativa. Quando a gente não ama alguém, a gente fala, errei. Perdão, meu Deus. Perdão, meu irmão, errei. Vamos lá caminhar. Nessa hora você o quê? Você está deixando de ser criança. E você está ficando o quê? Maduro. E você está tendo a oportunidade de vivenciar, mesmo nesse tempo, nesse mundo tenebroso que nós vivemos, vivenciar algo que é do céu, algo que é do novo céu e da nova terra, algo que está no porvir e está na eternidade, assim como esteve no passado e está relatado aqui em toda a Bíblia. Então, meu irmão, a nossa palavra final é justamente essa, que nós, cheios do Espírito, possamos meditar nessa palavra e sair daqui dispostos, com a ajuda de Deus, a nos dedicarmos e nos dispormos, para que esse amor de Deus se realize na nossa vida e através da nossa vida para a honra e glória do Senhor. Amém.